Paz do Senhor, bom dia. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo. Esse estudo era para ser postado ontem, na segunda-feira, mas por motivos que fugiram ao meu controle, né? Estou gravando hoje, né? Mas graças a Deus por isso, que abriu as portas e eu continuo a gravação. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos abençoe, nos dê graças. Oh Deus, nos dê sabedoria, unção. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós terminamos o último estudo, né, que nós estamos meditando na Epístola aos Romanos, a partir do capítulo 12. Nós já estamos no capítulo 14. E no versículo 2, nós terminamos no versículo 2 que diz: aquele que se opõe à autoridade. Nesse capítulo, desses versículos a seguir, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. No versículo 1 e outros para trás, no outro capítulo, nós falamos sobre a submissão às autoridades. Agora, sobre aquele que se opõe à autoridade. E nós vemos que quebrar a lei civil é quebrar a lei de Deus, porque o Senhor reconhece a lei civil como a lei de Deus, porque as autoridades que as fizeram são autoridades instituídas por Deus. E do crente, então, Deus espera que o crente, que o cristão, preste obediência a essas leis. Ainda que sejam leis injustas, e é verdade, uma grande parte dessas leis são leis injustas, mas são leis, e portanto o cristão deve obedecer. No versículo 3, que trata sobre os magistrados, que diz que os magistrados não são para temor quando se faz o bem. O agente da autoridade só causa temor aos transgressores da lei. Só aquele que age errado. Há aquele que age dentro da lei, há aquele que age certo. Esses não precisam ter temor dos magistrados, temor das autoridades. A pessoa que nada tem a ocultar, também nada tem a temer. Não é verdade? Então, se amanhã eu seja, por qualquer motivo, obrigado a me comparecer perante o juízo para declarar alguma coisa, ou para confirmar alguma declaração, eu não tenho que temer. Eu vou lá e vou falar a verdade. Porque eu não tenho feito nada de errado. Só teme a autoridade as pessoas que transgridem a lei. Aí sim, ela tem alguma coisa a esconder. As pessoas que burlaram de certa forma a lei, ainda coisas simples, coisas bobas, para levar vantagem, para levar alguma vantagem para si, essas pessoas temem a autoridade. E vivem na marginalidade. Quando, usando o trânsito como exemplo, se tem lá uma placa proibido parar e estacionar, mas você para, a gente para, nós paramos ali perto, próximo àquela placa, no local proibido, que não pode nem parar, quanto mais estacionar. E o guarda vem e multa, nós não temos nada que nos justifique. Por isso, a maioria das pessoas obedecem a essa lei com medo da autoridade, mas não é esse o princípio. Eu devo obedecer a esta lei, sabe? Porque é uma lei correta, é uma lei certa. Aquela placa não está ali à toa, só porque alguém quis que ela estivesse ali.
Não, porque através de estudos, através de um planejamento, ali não se pode parar, não se pode estacionar. E eu devo obedecer isso. No versículo 4, é onde nós ficamos sabendo que a autoridade é o ministro de Deus. Ora, isso é sério. A autoridade é o ministro de Deus, seja ela qual for, seja que autoridade for, se a pessoa exerce algum tipo de autoridade instituída, né? Um delegado, um ministro de Estado, um deputado, senador, vereador, seja lá o que for, prefeito, governador, presidente da República, ele é uma autoridade, porque ele exerce uma autoridade. A autoridade está no cargo, não na pessoa. Né? Então, enquanto ela exerce aquela autoridade, ela tem que ser. Temos que nos submeter a ela. Então, a palavra de Deus diz que as autoridades são ministros de Deus para o bem dos que praticam o bem e vingadores para os que praticam o mal. Então, a palavra de Deus diz isso. Né? Quer, pois, você não temer a autoridade, faça o bem. Né? Porque quem praticar o mal, com certeza terá medo, temor da autoridade. Nos versículos 5, 6 e 7, tem algumas palavrinhas-chave, né? Por dever de consciência, né? Por ser errado. Você transgredir qualquer lei, qual seja essa lei, né? E por dever de consciência, nós devemos pagar tributos, pagar impostos a todos o que lhes é devido. Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Então, os tributos, os impostos, são devidos pelos cidadãos daquele país, daquela cidade, seja lá o que for, e são justos. Né? E nós devemos pagar os impostos ao Estado. Né? Os impostos são como dízimo, porque o Estado tem um custo para a sua manutenção. Aí alguém pode dizer, né, que alguns impostos são ilegais, alguns impostos são injustos e que as autoridades são corruptas. Tudo bem. Mas enquanto é uma lei, ela tem que ser cumprida. Você pode trabalhar para mudar essa lei, né, através do voto. Aqui no Brasil, né, através do voto, você pode tentar mudar isso. Mas enquanto, ainda que seja uma lei injusta, enquanto é uma lei, nós devemos obediência a ela. As autoridades foram escolhidas pelo próprio povo mediante o voto. Então, se a autoridade é corrupta, ela apenas está demonstrando o que é o povo que elegeu. Se a autoridade é corrupta, a autoridade, no caso os políticos, eles são um espelho do povo. Então, se nós não escolhemos bem, ou se nós não damos importância ao nosso voto, escolhemos a pessoa, esquecemos dela, e não sabemos depois nem em quem votamos, como a gente pode exigir? Não é verdade? Então, as autoridades foram escolhidas pelo próprio povo através do voto. As autoridades fazem parte do povo. Todos os políticos que estão lá, né, na Câmara dos Vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, na Presidência da República, governança do Estado, dos municípios, todas essas autoridades vieram de onde? Vieram do nosso meio, vieram do povo e têm os mesmos defeitos e as mesmas virtudes da população. Elas retratam o que é o povo que as escolheu. Então, antes de dizer que alguma autoridade é corrupta, devemos olhar para nós mesmos, que a escolhemos e colocamos lá. Não é verdade? Agora,
Quanto ao fato de não termos retorno dos impostos, deveríamos cultivar o hábito de cobrar das autoridades ações honestas e voltadas para o bem-estar da população. É isso. Você sabe em quem você votou nas últimas eleições para deputados, por exemplo, deputado estadual? Pense um pouco. Você sabe qual foi o vereador em quem você votou na última eleição? Você tem tido contato com ele, seja através da internet, pessoal, através de grupos? Você tem acompanhado a ação dele lá na Câmara dos Vereadores? É? Aí depois a gente diz que o fulano lá é corrupto. Só um exemplo de corrupção. Quando eu era adolescente, jovem, né, em Belo Horizonte, eu trabalhava e quando eu ia para a escola também, eu pegava ônibus. Né? E quando eu chegava na roleta, a roleta naquela época ficava mais ou menos no meio do veículo, no meio do ônibus, um pouco mais atrás. A gente entrava pela porta traseira, saía pela porta da frente. E a gente chegava na roleta, quantas vezes eu fiz isso? Eu não me lembro mais quanto era a passagem, nem o dinheiro da época, mas imaginando que fosse hoje, uma passagem de ônibus está custando R$ 4,50 aqui do meu bairro. Então, eu chegava lá e dava, sei lá, R$ 2 para o trocador. E pulava a roleta. Isso é corrupção. Eu estava sendo corrupto, estava corrompendo o trocador, que era um corrompido da história. É a mesma coisa, gente. Da mesma forma que eu corrompi alguém com R$ 2, políticos corrompem outras pessoas com milhões de reais. Mas o pecado é o mesmo, é a mesma coisa. Sabe, está na natureza humana, a nossa natureza é corrupta. Por isso que Jesus veio ao mundo. Senão estaríamos perdidos. Então nós devemos cultivar o hábito de cobrar das autoridades que nós elegemos. Vá lá, liga para o seu político, liga para o seu vereador, porque às vezes a gente reclama do que está acontecendo na nossa rua, a gente não sabe nem quem votou. Né? Muitas vezes a nossa rua precisa de alguma coisa, mas a gente vota no vereador que tem a sua base do outro lado da cidade. Só porque aquele vereador se diz um crente, um cristão, ou só porque ele é bonzinho, ou só porque ele te promete um tanto de coisa e te dá alguma vantagem. Não, vote para vereador, vote alguém do seu bairro. Procure alguém que trabalhe realmente pelo bairro e vote nele. Que aí você conhece e depois cobre dele. Não é verdade? Da mesma forma funciona para os outros escalões de governo. Eu sei o vereador que eu cobrei dele, já cobrei dele muitas vezes, já conversei com ele várias vezes, já falei nele que eu não concordo com isso que você está fazendo. Eu sei o deputado estadual que eu coloquei lá, ajudei a colocar lá. Eu conheço ele. Eu sei qual foi o deputado federal que eu votei. Ele não ganhou por acaso, né? Mas foi voto vencido. Mas eu sei quem foi. E assim por diante. Eu sei qual foi o presidente que eu votei. Cobra dele. Não é verdade? Nós deveríamos aprender a não votar na pessoa porque alguém pediu. Não é assim? Chega em época de eleição, chega um amigo, um irmão, oi, mas vota nesse candidato aqui, ó, ele é muito bom, a pessoa é gente fina, a pessoa muito boa, a pessoa honesta. Eu digo, não voto. Não voto. Não conheço, não sei quem é. Pode ser tudo aquilo que a pessoa falou, mas eu quero votar em quem eu conheço, em quem eu acompanho. Nós deveríamos aprender a fazer isso, sabe? Não votar na pessoa porque alguém pediu, ou porque é torcedor do mesmo time, e por aí afora.
Se o político não agir corretamente, irmãos, não deve merecer novamente o seu voto. Ponha isso na sua cabeça, o seu voto é muito precioso. Então, se o político que você ajudou a eleger não tem agido como você esperava que ele agisse, não vote nele mais não. Procura outro. E se ele for alguém conhecido e for te perguntar, você fala por quê? Tenha medo, não. O cristão pode usar todos os meios legais para mudar determinada lei. Mas enquanto essa lei estiver em vigor, ela deverá ser respeitada. Então, em primeiro lugar, tributo. Pague os seus tributos, seus impostos, né? Procure até pagar em dia, tudo isso. Né? Segundo lugar, respeito. É outra coisa que a epístola aos Romanos fala e que a Bíblia nos ensina: respeito. Respeite as autoridades. Né? Respeite. Se você não gosta dela, se você acha que é a pior pessoa do mundo, mas respeite-a como pessoa humana, pelo menos. E tributo. No tributo nós falamos, respeito. Né? Então, respeite as autoridades. Em terceiro lugar, honra. Honre seus dirigentes. Honre o presidente da República, o governador do estado, o prefeito, os deputados, os vereadores. Honra o síndico do seu prédio. Honre o pastor da sua igreja. Né? Honra. A palavra de Deus diz para a gente honrar a quem é de honra. Dê honra a quem é de honra. Então, a igreja e o Estado são obra de Deus, os dois, a igreja e o Estado. Nós hoje terminamos aqui. No próximo estudo, nós continuaremos daqui para frente. Amém? Que o Senhor então te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus. Amém.